vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens intitulada A Igreja de Deus onde nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, que ele enviou às igrejas plantadas, corrigindo rota, dando direcionamento, ensinando os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, a viver o Evangelho pregado, o Evangelho de Cristo que foi pregado, de uma forma prática na vida cristã. E hoje nós veremos um pouco mais sobre a carta de Paulo aos Gálatas, que ele escreveu à igreja da Galácia. Portanto, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia lá no Novo Testamento, Gálatas capítulo 1, dos versos 6 ao verso de número 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 até o verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez, agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, estamos com ela aberta na nossa frente, e nós pedimos, Deus, e clamamos a ação do Teu Santo Espírito, que Ele nos conduza, Pai, no meio dessas palavras, para que nós consigamos, Senhor, compreender e entender todas as verdades contidas aqui, e que de fato isso possa, Senhor, fazer sentido na nossa vida, e que nós possamos lá fora, Senhor, evidenciar o caráter do Teu Filho amado Jesus Cristo em tudo que fizermos, agimos e pensamos. Essa oração que fazemos não é dos nossos méritos, mas é dos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia, porque não era uma igreja só, eram várias, foi uma carta de fato assim revolucionária. Paulo ele vai tratar de assuntos, digamos, contundentes acerca do comportamento daqueles crentes da igreja do Senhor. Comportamento que estava sendo desviado, contundente ao ponto, meus irmãos, de influenciar Martinho Lutero. Martinho Lutero. Você sabe que dia que nós comemoramos hoje? Dia 31 de outubro? Quem sabe? O dia da Reforma Protestante. O dia que esse servo de Deus, Martinho Lutero, foi levantado pelo Senhor e confrontou todas as heresias que estavam sendo pregadas acerca do Evangelho de Cristo. E lá na Alemanha, em Wittenberg, ele pegou as 95 teses, 95 equívocos que ele enxergou numa breve leitura da palavra de Deus, e chegou na igreja, colocou na porta para todos verem que aquilo não agradava a Deus, que eles estavam perdidos. Acharam que aquilo ia ser, assim como o próprio cristianismo, que aquilo iria sucumbir meses depois. E cá estamos nós, porque a mão de Deus foi quem levantou esse servo. Nós comemoramos hoje, dia 31/10. O mundo comemora o Halloween. Nós comemoramos o dia da libertação nossa da escravidão, do jugo da lei, do jugo, as ordenanças que não fazem, não vão de encontro com a vontade do Senhor. E Martinho Lutero, ele simplesmente revolucionou todo esse conceito que nós temos hoje de igreja. E nessa carta
Paulo vai dizer aos Gálatas o quê? Que a justificação é tão e tão somente mediante o que? A fé em Cristo Jesus. Somente através disso. E não por obras. Como Martinho Lutero refutou há 504 anos atrás. Paulo está propondo essa igreja, a essas igrejas aqui, e a mim e a você, no dia de hoje, como propôs a Lutero na época da reforma, o que levou ele a questionar a igreja na época, por que ainda nós estamos nos comportando como os fariseus antigos? Essa é a pergunta. Por que ainda nós estamos nos comportando como meros religiosos? Por que a igreja tomou um sentido de uma caminhada cristã tão complexa, tão complicada? Assim como os judaizantes, os simpatizantes do judaísmo, faziam no tempo de Paulo, fazendo da lei de Moisés algo muito mais complicado do que a própria lei que Deus criou, porque Deus determinou para mim e para você, aliás, para eles, deixando de lado que Jesus já havia descomplicado sobre a lei, através do novo mandamento que Ele deu a mim e a você como igreja. Uma particularidade, meus irmãos, das cartas de Paulo, é que ele sempre começa falando as coisas boas das igrejas, sempre. Só que dessa vez aqui, ele traz o quê? Uma palavra mais dura. Ele começava a falar bem das igrejas, depois ele trazia as correções. Mas essa carta de Paulo aos Gálatas, Paulo começa a correção de forma direta, sem rodeio, sem floreio algum. E isso nos leva a crer, meus irmãos, que aquelas igrejas da Galácia, igrejas formadas por povos gentios, de fato estava caminhando a passos largos para bem longe daquele que morreu por eles. E nós vemos isso logo de cara, quando nós começamos a leitura no verso 6. Antes disso, Paulo está defendendo o seu apostolado, e a partir do verso número 6, ele sobe o tom da igreja. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós veremos novamente verso a verso. Eu convido a igreja a ler comigo novamente o verso número 6. Acompanhe comigo. Estou admirado que estejais os desviando tão depressa até aqui. Meus irmãos, o Evangelho foi pregado naquela região, houve conversões genuínas, atestada pela mudança de vida daquelas pessoas, milagres, muitos milagres em nome de Jesus acontecendo ali, houve de fato algo poderoso naquela região. E é exatamente por isso que Paulo se diz o quê? Perplexo. Ele se diz assim, admirado, surpreso com o que está acontecendo com aquele povo. Mas o que estava acontecendo com aquele povo? Que estejais o que? Vos desviando, e depressa, para outro evangelho. Aqueles irmãos, apesar de terem presenciado até milagres poderosos em nome do Senhor, eles estavam novamente fazendo o quê? Dando ênfase à lei. A lei, ao invés do Cristo que morreu por eles e que os ensinou. Eles estavam deixando Jesus Cristo de lado e voltando para quem? Para Moisés, negligenciando a graça de Deus e voltando o quê? A se apegar aos ritos, às normas e os regulamentos da lei. E Paulo diz, e tão rápido, a perplexidade de Paulo é pela rapidez que a igreja se voltou para a lei, deixando Cristo de lado. Eu estou admirado, Paulo falou, transferindo a fidelidade a Cristo para a lei, tão precipitadamente. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus diz que o povo perece. O povo perece por falta do quê? De conhecimento da sua palavra. Isso é fato. O povo sofre. Ignorantes da palavra de Deus, sofrem. E por querer se manter na ignorância, ou por falta de entendimento, ou de reflexão. Porque tem gente que lê a Bíblia, mas ele continua ignorando a palavra de Deus. Por quê? Porque ele só lê, ele não medita. Se ele está com dúvida, ele não procura os mais velhos na fé para tirar a dúvida. Sem contar os que nem leem, né?
Ou seja, Paulo se diz admirado por estarem transferindo a fidelidade à lei de forma tão irresponsável. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele lida com os tropeços dos irmãos, ele lida com os tropeços da igreja de forma, digamos assim, tolerante, né? Tolerante, mas não em conformidade com os problemas. Haja vista que ele sempre corrige os passos da igreja. E Paulo, ele era maleável, ele corrigia os erros, mas tentava lidar com as questões dos irmãos em todas as igrejas que foram plantadas de forma mais profunda. Mas quando Paulo ele lida com problemas doutrinários, com problemas de ensino, ou seja, com o ensino acerca da vontade de Deus para mim, para você e para os crentes daquela igreja, parece que isso mexe com ele, parece que isso mexe com o umbigo de Paulo, mais do que qualquer outro tipo de problema que poderia se apresentar para ele. Por isso nós, batistas, damos tanta importância para o ensino, o aprendizado da palavra de Deus, o estudo formal das Escrituras, porque doutrinas, elas podem te aproximar de Deus ou te enviar para muito longe dele, e você nem percebe isso. E Paulo entendia disso muito bem. Qual que era a função primordial de um pastor? Aliás, nós sabemos qual que é a função primária de um pastor, ou pelo menos o que deveria ser. Se eu perguntar de forma particular para a igreja, vai aparecer muitas e muitas coisas que foram atribuídas a pastores, mas que não é a função primária do pastor. Muitas atribuições ao longo do tempo foram dadas aos pastores, e eu entendo muito bem que isso possa fazer parte do trabalho dele, sem problema nenhum, mas que não é a sua função primária. Não foi para isso que Deus levantou ele. Por exemplo, um pastor foi levantado por Deus para fazer visitas na igreja? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Ele faz. Sabe por quê? Porque o pastor, sério, ele ama as ovelhas dele. Ele ama, ele dá vida pela igreja, pelas suas ovelhas. Mas não é a sua prioridade dada por Deus. O próprio aconselhamento que nós fazemos com tanta alegria e recorrentemente com os irmãos da igreja, quando o irmão está passando por dificuldade, por algum problema, também não é uma atribuição do pastor, isso foi dado ao longo do tempo. Não foi para isso que Deus levantou um pastor. A atribuição que foi dada a ele é uma coisa cultural evangélica nossa, mas não foi isso que Deus determinou que fosse a função do pastor. E ele assim o faz, ele aconselha ao rebanho, porque o rebanho não se esforça o suficiente para compreender a vontade de Deus. Isso é um fato. A igreja precisa de um líder que guie, e Cristo sabia muito bem disso, porque eu e você, nós somos muito falhos, muito falhos. E assim ele aconselha o rebanho, porque o rebanho precisa de aconselhamento. Aliás, tem gente que só lembra do pastor quando faz alguma burrada. Aí só depois ele corre para o pastor. Ao invés de ele mergulhar nas escrituras e entender a vontade de Deus para ele, não. Ele prefere entender o que o coração dele manda fazer, depois faz, chega o resultado que não era o esperado, aí ele corre para o pastor. E apesar de não ser uma atribuição pastoral, por Deus, o pastor vai abraçar a igreja e vai: vem cá, senta comigo, vamos ver o que está acontecendo. E expor a vontade de Deus através das Escrituras, que essa pessoa deveria ter meditado muito antes de dar um mau passo. Deus sabe disso, por isso que levanta líderes em todo lugar, líderes sérios. Meus irmãos, toda decisão, qualquer decisão que um pastor toma, ela tem que ser pautada na vontade de Deus. E para o restante do rebanho? Também, é a mesma coisa. Se você aprendeu o que é a vontade de Deus para a sua vida, meus irmãos, o conselho, ou o aconselhamento já foi dado.
Porque não é o pastor que dá o aconselhamento, é Cristo, é a sua palavra. E nós temos essa palavra de Deus todos os dias à nossa mão. Mas nós aconselhamos, porque nem todos compreendem ainda a importância de se aprofundar, de se esforçar na busca do aprendizado da palavra de Deus. E meus irmãos, pasmem. Nem o culto, nem o andamento do próprio culto a Deus é a função primordial do pastor. Culto, todos nós, inclusive o pastor, deve prestar a Deus. Tem gente que pensa que sem o pastor não há culto. Por favor, irmãos, não. Tem gente que realmente questiona isso. A nossa vida, que a palavra de Deus diz, tem que ser um culto racional a quem? A Deus. Não é só aqui dentro da igreja, é na nossa vida lá fora. O que eu estou querendo dizer com isso? Um bom pastor que leva Deus a sério, meus irmãos, ele faz tudo isso por amor a Cristo e à igreja, de verdade. Ele sente prazer nisso, em visitar uma pessoa, ele sente prazer em aconselhar uma pessoa, ele sente prazer com isso, porque ele faz parte do rebanho, e o rebanho é a igreja junto com ele. Mas isso não é a função primordial dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Um pastor é chamado por Deus primariamente para expor a palavra de Deus de forma fiel, tudo o que diz nas Sagradas Escrituras. E para quê? Para que os cristãos cresçam no quê? Conhecimento, amadureçam na fé e cumpram a vontade de Deus para as suas vidas. Essa é a função primária de um pastor sério. Um pastor visita? Sim. Um pastor aconselha? Sim. Um pastor conduz o culto? Sim. Porque ele ama a Deus e ama a igreja, ama as suas ovelhas. É um prazer para a gente. Se tem alegria no coração do pastor sério, é chegar o dia de vir para a igreja, de trazer o alimento para a igreja. Você pode estar até pensando assim. Você pode estar até pensando assim: ah, mas um pastor que não faz visita, um pastor que não aconselha, que não conduz o culto, onde já se viu um negócio desses? Meus irmãos, não estou dizendo que nós faremos isso. Pelo contrário, nós faremos tudo isso com grande alegria dentro do nosso coração. Pode acreditar nisso. Amo, meus irmãos, minhas ovelhas em Cristo Jesus, e vai ser sempre um prazer estar aqui, sempre disposto a ajudar no que for preciso. Mas olha só o que Jesus diz a Pedro, restaurando a fé de Pedro, logo após Pedro ter negado Cristo por 3 vezes. Presta atenção, João 21:15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então cuida das minhas ovelhas. Assim como Pedro nega Cristo por 3 vezes, Jesus comissiona Pedro também por 3 vezes. Jesus faz 3 vezes essa pergunta para Pedro. E o detalhe está justamente nessa palavra aqui: cuida. Cuida do meu rebanho, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. E dependendo da tradução que a sua Bíblia tem, pode estar assim: apacente as minhas ovelhas. Mas se nós olharmos no original que foi escrito na língua grega, Jesus diz: alimente as minhas ovelhas, mate a fome, alimente, dê alimento puro, alimento sólido, mantenha-os nutridos, saudáveis. Essa é a função primordial do pastor, dada pelo próprio Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Quando Paulo escreve aos crentes da igreja de Éfeso, capítulo 4, de 11 a 15, presta atenção, ele diz tudo que eu acabei de dizer aqui, ó. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres,
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado que o homem é feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a função do pastor dentro da igreja é fazer com que a igreja cresça em conhecimento da sua palavra. E presta atenção agora, você tem tudo a ver com a carta aos Gálatas, o verso 14: para que nós não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus irmãos, olha só a importância da doutrina saudável, de um púlpito saudável. Meus irmãos, não há nada mais perigoso do que usar a palavra de Deus para dizer o que Deus jamais disse. Jamais disse. Ou seja, em mãos erradas não há nada mais perigoso, sabe do que? Do que a Bíblia. Do que a Bíblia. E isso aqui, meus irmãos, não é uma heresia, não. Sabe por quê? Porque nesse caso aqui, a Bíblia se tornará a mãe de todas as heresias. É aí que está o problema. Meus irmãos, se esse livro aqui em mãos erradas, ele se transformará numa maldição na vida do ser humano. Por isso é extremamente importante você ficar atento. Meus irmãos, esse livro aqui nas mãos erradas, ele vai adoecer você, eu e você, ele vai escravizar eu e você, ele vai perverter a minha e a sua cosmovisão cristã. Vou fazer uma pergunta: quem daqui já assistiu um filme chamado O Livro de Eli? Alguém assistiu? Quem assistiu? Manda lá. Quem não assistiu, assista esse filme. O Livro de Eli, é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Se você não assistiu, vale a pena. E se você assistiu, mas não pegou a ideia do filme, vou dar um spoiler bem rapidinho aqui. Um homem, ele precisava o quê? Transportar um livro, a Bíblia Sagrada, num tempo futuro, onde a humanidade havia se destruído e destruído o mundo inteiro em guerras. E só resta uma unidade da palavra de Deus intacta ainda. E em meio a desafios para esse homem chegar até um determinado lugar, a fim de entregar aquela Bíblia para que seja guardada, protegida, refeita em cópias, um outro homem no meio desse processo encontra ele, junto com a sua gangue, e faz de tudo, mas de tudo para pegar esse livro. Pois ele já tinha ouvido falar anteriormente esse livro nos tempos passados, do poder que havia nas palavras desse livro. E ele concluiu que se ele pusesse as mãos nesse livro, ele dominaria o mundo. É o que eu estou dizendo. Quem não assistiu, assista, vale muito a pena. Ou seja, o desejo de ter esse livro na mão, de perverter a verdade, era tão grande que o mundo se curvaria aos pés daquele homem. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Não há nada pior na terra do que a Bíblia em mãos erradas. É como uma arma carregada na mão de uma criança. Então, Paulo falando sobre isso, da sua surpresa, da transferência de fidelidade, de volta para a lei de Moisés. Olha só o que Paulo diz na continuação do verso 6. Estou dizendo até há pouco. Continua a leitura. Vocês estão se desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, a palavra de Paulo aqui vai muito além, mas muito além da percepção do que eles estavam o quê? Se desviando, do que eles estavam abandonando, e depressa. Não é do que, mas é de quem. De quem eles estavam se desviando, de quem eles estavam abandonando. Percebe isso aqui no texto? Não é o
vocês abandonaram. Não é a doutrina equivocada, não é a teologia falsa. É quem vocês abandonaram. Vocês estão se desviando tão depressa daquele que vos chamou. Isso é seríssimo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês trocaram Deus por Moisés. Meus irmãos, não pense que nós podemos nos relacionar com Deus da maneira que eu e você quisermos. Nós não podemos fazer isso. Não podemos. Não pense que todos os caminhos levam a Deus, como o mundo aí fala. É bonito, né? Todos os caminhos levam a Deus, pois não levam. Se você tentasse a chegar a Deus pela lei, pelos seus méritos, pelas suas virtudes, pelo seu esforço, isso valerá o mesmo, sabe por quê? Esterco. O próprio Paulo disse isso. Não tente se achegar a Deus do seu jeitão, não, ou pelo caminho que você julga ser o certo. Pois se não for pela graça de Deus, de Cristo Jesus na minha e na sua vida, eu e você não passaremos de refúgio. É o que a Bíblia diz. Amém? Irmãos, engana-se em achar que eu estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Não é sobre religião. Não é. É sobre relacionamento que Paulo está falando aqui. Tem gente que acredita que existe a religião certa e a religião errada. Meus irmãos, isso é um engano. Isso é um equívoco. Não é onde estamos ou o que fazemos lá, mas é quem nos chama. Quem nos chama? João 15,16: não fostes vós que me acolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedires em meu nome. Meus irmãos, nós não estamos buscando a Deus, é justamente o contrário. Até a nossa resposta ao chamado dele não parte de mim e de você, é como consequência daquele que me chamou e chamou você. Meus irmãos, quando Deus chama alguém, ele busca. Nós podemos até ser queixo duro, teimoso, relutar, mas de uma forma ou de outra, se você é um servo, você servirá. Você servirá. Como você servirá. Eu que digo. Até a capacidade de crer é fruto da graça. Amém, irmãos? E a pergunta que eu faço, preste atenção, olhando para a vida de muitas pessoas hoje, é a seguinte: como elas conseguem viver assim? Como conseguem? Eu me pergunto isso. Como elas conseguem viver debaixo de leis que escravizam você, crente? Doutrinas que acorrentam a sua mente. Como consegue viver apegado a leis, a ritos, ao invés de viver pela graça, tendo paz consigo mesmo? Eu tenho um amigo que é assim. Amigo de infância, amigo muito querido. Muito querido. Ele frequenta uma igreja que é considerada no mundo inteiro como uma seita social. Eles não são hereges, eles não professam heresias contra Deus. O problema deles está no comportamento da igreja, na vida social da igreja. Esse meu irmão em Cristo, eu considero ele irmão em Cristo, ele vive perdido. Ele já não faz parte daquela igreja, mentalmente, no coração, mas ele continua preso lá. Continua preso. Meus irmãos, eu não entendo, de verdade eu não entendo. Como que pode
Tudo condena, faça isso, faça aquilo. Hoje você é salvo, amanhã você já não é. Hoje você está na graça, amanhã você caiu na graça. Como assim, irmãos? Ele não concorda com a maioria das coisas que é pregado lá. Não concorda, ele fala isso para mim. Mas simplesmente ele não consegue se libertar. Ele não consegue. Não consegue. E de fato, irmãos, assim como a perplexidade de Paulo, eu também não entendo. Também não entendo. Ao invés de olhar para aquele que nos dá uma fé descomplicada, pautada apenas o que? Na fé e no amor, eles seguem leis impostas por doutrinas equivocadas, e crendo que somente a religião deles é que salva. Quem veio depois, antes, todo mundo condenado, até os apóstolos inclusive. Ele crê na religião, Senhor. E olha o que Paulo diz no verso 7, lê comigo. Que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Meus irmãos, Paulo diz: como vocês podem trocar o evangelho, que significa uma boa notícia, e se voltar para algo que é uma péssima notícia? Como vocês conseguem? Como vocês podem abrir mão do que vivifica, que é o Espírito de Deus, e voltar para o que mata, que é o que? A lei. Em Cristo e você temos o que? Vida, e vida abundante, e isso não depende de mim e de você. E pela lei, para você cumprir a lei, você morre, tanto fisicamente quanto espiritualmente. É impossível. O próprio Cristo disse isso. Nós não passamos o segundo mandamento. Assim como eu olho para esse meu amigo, Paulo olhava para essas igrejas dos Gálatas. Como vocês conseguem, meus irmãos? Eu não entendo. Meus irmãos, não se enganem. Isso que eles viveram, há quase 2000 anos atrás, é o mesmíssima coisa que acontece nos dias de hoje. Paulo ele chega onde? No cerne da questão. A causa disso tudo são quem? Falsos mestres. Gente que deveriam ser um pastor sério e ensinar a palavra em si. Irmãos, você ensina o que você não sabe? Responde para mim. Ninguém ensina o que não sabe. Você pode enganar, que é o que acontece. Deveria ensinar a palavra de Deus, mas o que eles fazem? Apenas perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo dizendo, não é Paulo aqui, Paulo, apóstolo, dizendo isso. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus vem chamando a atenção para que falsos profetas seriam levantados. Jesus no Novo Testamento usa suas palavras mais duras. As palavras mais duras de Cristo não eram com o ladrão, com o adúltero, com a adúltera, com a prostituta. Não. Com quem que Jesus é duro? Com os fariseus e com os hipócritas, que tinham o quê? A responsabilidade de fielmente ensinar as Escrituras. Mas o que eles faziam? Eles distorciam em benefício o quê? Mudou alguma coisa? Olha o que Jesus diz a essas pessoas aqui, presta atenção. João 8,44. O vosso pai, quem que é o vosso pai? É o diabo, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mateus 23,4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem mover. Ou seja, gente que cria regra que Deus jamais criou, gente que põe na boca de Deus o que Deus jamais disse. E sabe para quê? Para ter controle
sobre a minha e a sua vida. E eles conseguem. Se você não mergulhar aqui dentro, eles conseguem. E muito fácil. Seu coração vai pulsar para isso. Eles vão falar exatamente o que o seu ouvido quer ouvir. Tenha isso em mente. Falsos mestres tendem sempre a roubar a simplicidade da salvação que há em Cristo. Sempre farão isso. E quer saber? Eles nunca estarão do lado de fora. Nunca eles estarão lá fora. Eles estarão aqui dentro, no meio da igreja. Sabe por quê? Eles precisam de um culto. Eles precisam de um culto. Eles precisam do quê? Do público. Portanto, eles vão se infiltrar na igreja, pode ter certeza. Em Atos 20, 29 a 30, presta atenção, olha só o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. Irmãos, repara que Paulo diz que dentre vós, ou seja, entre vocês mesmos, levantarão quem? Lobos ferozes. Portanto, nós podemos classificar os falsos mestres em duas categorias. Primeiro, gente que é ímpia desde o início. Gente que é ímpia desde o início. E segundo, gente que começou bem, só que se perverteu no processo. Ímpios desde sempre, mas também aquele que tinha um coração genuíno, mas que se tornou perverso por alguma motivação. E tem várias: dinheiro, poder, deixa aí a lista é longa. E o verso 7 nos diz que essas pessoas perturbam os irmãos. Meus irmãos, se você já teve contato com esse tipo de evangelho, que não é o evangelho, você sabe que isso é perturbador. Religião da culpa, religião do medo, adoece, você fica um crente doente. Ele adoece seu coração, a sua mente, escraviza, gera peso. Tudo que você faz, você amanhece, é salvo e vai dormir no inferno, todo dia. É sempre Cristo e mais alguma coisa. Sempre Cristo e mais alguma coisa. Meus irmãos, tem um autor que eu gosto muito. Ele chama C.S. Lewis. Para quem não conhece, ele foi quem escreveu um livro que virou filme, né? As Crônicas de Nárnia. Acho que alguém só deve ter falado ou assistido aí, né? E ele tem um livro, é uma ficção, chamado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E num trecho lá, o aprendiz, né, de diabo, de demônio, falando com o diabão, né? O diabão mor, o chefão, diz assim: olha, eu estou junto com esse camarada aqui. Eu já aprisionei ele, já correntei ele está distante de Deus. Ele está seguro. E o diabão disse assim: é isso aí, mantém ele assim, desse jeito, assim que eu gosto. Aí, pela graça de Deus, essa pessoa começou a ir à igreja, começou a ouvir a palavra de Deus. E o aprendiz, né, de diabo, volta a falar com o diabão e diz assim: ó, o homem lá está indo na igreja. O diabão fala assim para ele: cuidado, você está entrando num terreno perigoso. Tira esse cara dali o mais rápido que você puder. Tira esse cara, vai que Deus converte ele. E o aprendiz, esse diabo, diz ao diabão: vixe, agora lascou. Ele se converteu. Rapaz, Deus salvou ele. Aí o diabão falou assim: vamos pensar. O que a gente tem que fazer agora então para trazer esse cara de volta? Se ele está lá dentro agora, Deus converteu o coração dele, nós temos que dar um jeito de colocar na mente dele o quê? Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma coisa. Jesus e a lei. Jesus e a religiosidade.
Jesus e o sábado, Jesus e as festas sagradas, Jesus e os montes de santo, Jesus e o pastorzão super espiritual, Jesus e a irmã da revelação, Jesus e o cabelo comprido, a saia longa, e por aí vai. Sempre Jesus e mais alguma coisa. Sempre. Nunca pode ser Jesus. Só a graça dele, percebe? Meus irmãos, uma heresia não é composta. Presta atenção, isso é fundamental. Uma heresia não é composta por 100% de mentiras. Não. Ela é composta de 90% de verdade e apenas 10% de mentira. Até menos. O problema é que Jesus disse que um pouquinho só de fermento leveda a massa toda. Vocês lembram? Lembram? Um pouquinho só de levedo vai levedar tudo. De fermento vai levedar a massa toda. Irmãos, um professor meu de seminário, pastor, plantador de igreja, forjado na fé dos reformadores, se perdeu. A motivação dele, do coração dele, perverteu. Apego, sabe o que? É dinheiro. Meus irmãos, quem já viveu sobre o medo de que se fizer alguma coisa, mínima que seja, você vai perder a sua salvação? Gálatas foi escrito para você, leia inteiro esse livro. Leia, você compreenderá que só podemos perder a salvação se foi a gente que conquistou. Aí você pode temer mesmo. Mas se foi Jesus Cristo que te salvou, a única forma de você perder a salvação é se Jesus falhar comigo e com você. Mas como sabemos que Jesus jamais falhará, seguiremos seguros nele. Amém, igreja? Amém. Cristo nunca falhará nos seus. Jamais. Cristo disse: é o meu Pai quem traz até mim. E aqueles que o Pai traz até mim, eu não lançarei mão de nenhum sequer. E com certeza isso pode estar passando na tua cabeça nesse momento. Quando você ouve algo assim, como eu acabei de dizer. Não, pera lá. Não pode ser tão fácil assim. Não pode ser tão, né? É muito fácil isso. Meus irmãos, é justamente isso que o judaizante antigo ensinava. É justamente isso. Mas se não for assim, então, o povo da igreja vai sair por aí, fazendo o que bem entende, né? Pois não perde a salvação mesmo. E isso aí não vai dar certo. Isso era o que o judaizante pregava. Ensinava para a igreja. Infiltrava na cabeça de quem era crente, salvo em Cristo Jesus. A diferença é que a lei muda, meus irmãos, presta atenção. A lei muda de fora para dentro. Qualquer lei é isso. Você é imposto a você e você muda. Concorda comigo? E Cristo? Cristo muda eu e você, meus irmãos, de dentro para fora. Na cabeça de um salvo em Cristo restará apenas o pensamento: como que eu posso desagradar um Deus desse? Um Deus que me amou, se entregou por mim, como? Não, irmãos. Um crente, ele pode até errar. Ele pode errar e vai errar. Mas errar debaixo da graça de Deus gera o quê? Arrependimento e não culpa. Culpa já foi retirada onde? Na cruz do Calvário. Amém? Toda a culpa de toda a humanidade, dos salvos em Cristo Jesus, foi retirado na cruz de Calvário. A cruz de Cristo passou uma régua da humanidade inteira, nivelou todo mundo. A minha e a sua vida, mesmo com falha, é uma oferta do que? De adoração ao Senhor. Igreja, presta atenção. Quando ouvimos um salmista dizer que antes mesmo da palavra vier à minha mente, Deus já a conhece. Já leram isso, né? Nós somos tendenciosos a fazer o quê? Atrelar isso somente que é um pedido de socorro. Pode ver. Quando estamos orando, por exemplo, num grupo de oração, na hora dos pedidos, isso é recorrente, né?
Mas isso também, meus irmãos, é para pedido do que? De perdão. De perdão. De perdão. Antes mesmo de eu e você pedir perdão a Deus pelo erro que cometemos, meus irmãos, ele já sabe disso. Ele já sabe disso. Ele diz: filho, volta. Volta. Se o arrependimento entrou no seu coração e na sua mente, antes mesmo de você falar, Deus já te perdoou. Amém? Ele diz: eu sei, filho. Você é meu filho, eu te conheço. Meus irmãos, o Evangelho de Deus, de Cristo Jesus, é igual a parábola do filho pródigo. Um Deus que acolhe de volta filhos que não merecem, e ainda faz festa para ele. Como que não vão amar um Deus assim, irmãos? Amados, não perturbe a sua mente com a perda da salvação. Olhe para Cristo. Amém? Leia comigo os versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já foi pregado, seja o que? Maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar o evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Meus irmãos, Paulo deixa muito claro aqui que maldito, quando se trata de evangelho, são duas coisas. Duas coisas: a mensagem que ele traz e o próprio mensageiro. As duas coisas. Maldita é a mensagem do falso evangelho, e maldito seja quem prega essa falsa mensagem. E quando Paulo fala que mesmo que seja um anjo do céu que diga, maldito seja, porque tem de gente que corre atrás de anjo, o que tem de gente que corre atrás de anjo, vê anjo em tudo. Meus irmãos, tem gente que vive correndo atrás de coisas que não são as coisas de Deus em Cristo. Percebe que o anjo do Senhor só aparece, presta atenção, o anjo do Senhor só aparece para aqueles que têm algo a dizer, justamente para aquelas pessoas que gostam disso. Nenhum anjo do Senhor aparece com uma pessoa, um crente sério em Deus. Por quê? Porque ele precisa. Ele está onde? Firmado em quem? Em Deus, através do quê? Da palavra dele. Mas que tem gente aí que vê anjo em qualquer esquina. O anjo do Senhor mandou dizer para vocês, sempre assim. Irmão, mandou. A própria palavra de Deus diz que tudo foi dito através do Filho. As últimas palavras de Deus ao homem se fez em Cristo Jesus. Mas tem gente que corre atrás disso. Aí é o que? Fome com vontade de comer. É dizer o que se quer, o que? Ouvir, né? Aí é só bênção, só vitória. E bora lá falar umas coisas estranhas que o pessoal fala aí. Língua de anjo. Eles gostam tanto de anjo que até a língua dos anjos o cara sabe falar. O negócio ficar o quê? Digamos, credibilizado mesmo. Não, agora esse daí é. Esses aí são mesmo, aí pode confiar. Meus irmãos, se Jesus disse que jamais o inferno triunfará sobre a igreja, qual é a única maneira que a igreja sucumbir? Explica para mim. Infiltrando quem? O lobo no meio do rebanho. Não é perseguição na igreja, sabe? Perseguição na igreja de Cristo, o mundo está correndo solto aí. Não é martírio, sabe? Matar porque você é crente em Cristo. Aliás, isso causa, quando é o martírio de um crente genuíno, isso causa o que? O efeito contrário. Quanto mais se persegue a igreja, quanto mais mata crente ao redor do mundo, mais a igreja cresce. O sangue derramado do cristão, meus irmãos, é semente na mão de Deus. Então, o que o diabo entendeu? Você pensa que ele é bobo? A coisa tem que ser pelo lado de dentro. De dentro. Então
vamos distorcer a verdade, né? Para tentar trazer esses caras de volta. Trazer quem? Aqueles que nunca foram de dentro, irmãos. Antes que o quê? Que a graça de Deus chegue até ele, porque Deus pode mudar a realidade dele. Só Deus pode. Só Deus pode. Portanto, sabe qual que é o maior desafio de um cristão na sua caminhada de fé? É não se afastar das Escrituras. Amém? Amém. Um bom exemplo disso que eu estou falando é o continente europeu. Aquele continente onde a reforma protestante se iniciou, se afastou das Escrituras. Se afastou. Salvo alguns países que ainda que muito pouco tentam que se manter fiel à palavra de Deus. Mas vai tentar achar uma igreja séria na Europa hoje. Você não vai encontrar. Existem templos belíssimos, os mais belos do mundo. Mas igreja não. Igreja não. Crentes que se reúnem para aprender sobre a vontade de Deus, procura, para ver se você encontra. E tudo começou da mesma forma que nós estamos vivendo aqui hoje. Deturpação do Evangelho, de dentro para fora. A realidade deles, meus irmãos, era a mesma que a minha e que a sua aqui hoje. E um falso Evangelho foi pregado. Falsos cristãos deram ouvido a esse Evangelho. A doutrina dos apóstolos, devagarinho, foram dando lugar a Cristo e mais alguma coisa. Devagarinho. Olha o resultado. Meus irmãos, quem é salvo em Jesus, seja aqui ou seja lá, será salvo, amém? Não se iluda achando que isso é um problema só dos outros, porque não é. Estão batendo as cercas das nossas igrejas aqui. E é justamente por isso, irmãos, que eu clamo a Deus todo dia, toda oração que eu faço a Deus, nas minhas devocionais, que não permita que isso entre no nosso meio. Falsos mestres. Quando eu falo falsos mestres, não necessariamente precisa estar aqui no púlpito, de início não. Tem gente que entra para causar na igreja, sentado aí onde você está, irmão. E a minha oração a Deus é: Senhor, tenha misericórdia de nós. Faça com que a nossa igreja olhe para isso daqui. Porque se acontecer qualquer coisa nesse sentido, o próprio irmão fala assim: não, irmão, você está equivocado, vem cá. Eu vou explicar para você o que é a vontade de Deus. E não coceira no ouvido para ouvir o que ele tem a dizer. Ouça a palavra de Deus, pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas nós temos que orar muito. Sabe por quê? Porque assim como Paulo pergunta às igrejas da Galácia, ele também pergunta a mim e a você, Igreja Batista de Queiroz. Lê comigo o verso 10. Pois será que eu procuro agora o favor de homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, nós sabemos a quem nós temos crido. Nós sabemos a quem nós temos servido. Nós sabemos a quem devemos dar ouvidos: ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tão somente Ele. Dá toda a honra, toda a glória, pois só em Jesus nós encontraremos a vida eterna. Ninguém vai se achegar ao Pai se não for pela graça de Cristo. Somente por Ele nós se achegaremos a Deus, na glória eterna. Amém. Muito bom. Baixa a cabeça. Vamos adorar esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso.